Então, vamos lá. Nós temos 3 leis que regem a dinâmica, né? Então, são as 3 leis de Newton, certo? Então, a lei de Newton, a primeira lei de Newton é a chamada lei da inércia, certo? Da inércia. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que é a equação, certo? Das 3 leis, a segunda lei tem a equação, que vocês já com certeza ouviram falar, ou já viram isso no colégio, inclusive. E a terceira lei é ação e reação, certo? Então, que também é só teórica, né? Não é importante você decorar as leis de Newton. O que é importante é entender as leis de Newton, certo? Para que vocês executem as aplicações na hora certa. Então, vamos tentar entender, né? Um enunciado você pode pesquisar em qualquer livro aí que você vai encontrar na internet, mas isso não é importante. O que é importante é você entender a mensagem, certo? Então, vamos tentar entender cada uma delas e, a partir de então, ver as forças aplicando essas leis, certo? Então, vamos lá. A primeira lei de Newton é o seguinte. Tentei colocar aqui 2 situações práticas para que você compreenda o que quer dizer a lei, não é? Então, eu coloquei aqui um ônibus, certo? Parado, V0, ele está parado, em repouso, e aí, de repente, ele acelera, né? Ele acelera. Atinge uma velocidade qualquer, né? Então, imagine que você está dentro do ônibus, e o ônibus está inicialmente parado, e aí, de repente, o motorista pisa no acelerador com tudo, né? Vum! Arranca com tudo, certo? E na situação de baixo, eu coloquei um ônibus que já está andando, né? Com uma velocidade qualquer, e de repente ele pisa no freio e reduz a velocidade para 0. Então ele para, né? Imagine que nesse ônibus tem uma pessoa no ônibus, né? Na verdade, isso é uma utopia, né? Porque, na verdade, uma pessoa só no ônibus não existe, né? Aqui, então, né? 1 milhão de pessoas no ônibus, né? Mas vamos imaginar que existe aqui a situação perfeita. Temos aqui uma pessoa no ônibus, certo? Essa pessoa está em pé dentro do ônibus, sapato normal, e essa pessoa, ela não está segurando em nada. Ela está solta. Os braços soltos assim, certo? Amarra assim, e a pessoa está em pé dentro do ônibus. E aí, de repente, o ônibus acelera com tudo. Vum! Né? E aí você vai buscar isso na sua, né? No seu dia a dia, ser jogado para trás, né? Assim, quando o ônibus arranca, né? Ele arranca e você tem a sensação de que é jogado para trás, né? Na verdade, não é bem isso que acontece, né? Na verdade, é o seguinte. O seu pé está em contato com o chão do ônibus. E existe uma força entre seu pé e o chão. No momento que o ônibus sai, o chão do ônibus, ele puxa o seu pé. Né? Então, a sensação de você ser jogado para trás é porque, na verdade, você sofreu uma rasteira. Alguém puxou o seu pé. Alguém puxou o seu tapete, vamos dizer assim. Né? Então, o ônibus, ele anda, certo? E leva o seu pé junto. E essa força que faz levar o seu pé é o atrito. A gente vai ver depois, certo? Então, essa força que faz levar o seu pé é a força de atrito. E aí, o seu pé é levado, mas o seu corpo quer ficar, e o pé é levado. Aí você toma para trás, né? Você tem a sensação de ser jogado para trás, né? Na verdade, você não foi jogado para trás. Na verdade, o corpo, se ele estava parado, a tendência natural dele é permanecer parado. Então, quando o ônibus sai, você quer ficar parado no mesmo lugar, certo? Aí, a sua tendência é permanecer parado, então você fica parado, a não ser que exista uma força que faça você andar. E essa força, no caso, é a força que atuou no seu pé e levou o seu pé junto, né? Então, imagine, se eu tivesse de patins, de rodinha, e o ônibus arranca. Aí, eu estou de patins, eu quero dizer o que de patins? Eu vou perder o atrito. Então, esse atrito não vai existir mais. Imagine isso.
Aí quando o ônibus arranca, eu não vou cair para trás, eu fico parado. E o ônibus está andando, e eu estou parado. Né? Porque o atrito do meu pé com o piso não existe mais. A rodinha fica lá girando, o ônibus vai embora e eu fico parado. O que é que vai acontecer? Eu vou bater minhas costas na parede do ônibus, porque a parede vai andar até bater em mim, e aí sim ela vai me levar. Porque aconteceu o quê? Existiu uma força que fez eu andar. Então, qual é a ideia? É que se você está parado, existe uma tendência natural de você continuar parado. A não ser que uma força faça você andar. Se essa força não existir, o mundo todo pode estar andando. Se ninguém empurrar, se uma força não atuar em você, você continua parado. Certo? Aí vamos à segunda situação. O ônibus está andando. Ele está correndo muito rápido. Ele está correndo muito rápido. Né? Então, o homem está andando muito rápido. Junto com o ônibus. De repente, o ônibus freia. Qual é a tendência da matéria, do objeto, da massa, no caso da pessoa? A tendência é, se ela estava andando, a tendência é continuar andando, a não ser que exista uma força e faça você parar. Se essa força não existir, então, se você está andando, você continua andando. Então, quando o ônibus pisa no freio que para, o ônibus para, você estava andando junto com o ônibus. O ônibus parou. E a tendência é que você continue andando. E aí você vai colidir, não é? Você vai colidir com a parede do ônibus, né? Você vai ser jogado para frente. Né? Mas você não foi jogado para frente, você estava andando para frente normalmente. Agora o ônibus parou e você bateu na parede da frente. Né? Então, qual é a lei da inércia? É que a matéria tem a tendência de permanecer como estava antes. É uma tendência natural. De permanecer como estava antes. A não ser que exista uma força e quebre isso. Então, se eu estou parado, a tendência é continuar o quê? Parado. Se eu estou andando, a tendência é continuar o quê? Andando. A não ser que exista uma força e quebre isso. Então, o que seria quebrar isso? É você estar parado e você começar a andar. Ou então você está andando e você parar. Então tem que ter uma força, não é? Então, normalmente no ônibus, você se segura no ônibus, aí quando o ônibus vai, você vai junto. Por quê? Porque existiu uma força entre a sua mão e o ônibus e fez você andar junto com o ônibus. Se essa força não existir no seu corpo, nem na sua mão, nem no seu pé, o ônibus sai e você fica parado. Certo? Essa é a lei da inércia. Né? É a lei da inércia, certo? Aí, lei 2. Qual seria a lei 2? A lei 2 é o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não é? A equação famosa de Newton, né? Certo? Massa, né? Que no sistema internacional é dado em quilograma, tantos quilos. A aceleração, que a gente já viu em cinemática, né? A aceleração. E uma força resultante. O que é uma força resultante? A força resultante é o somatório de todas as forças que atuam no indivíduo. Não é? Então, a força resultante, ela nem sempre é uma força só. Depende da situação. Se naquele objeto eu tenho uma força só, então ela vai ser a resultante. Mas eu posso ter várias forças. Né? E aí eu tenho que somar os vetores, porque força é um vetor. Então eu preciso somar os vetores, é uma soma de vetores, para achar a força resultante. Então é um somatório de forças. E é um somatório de vetores. Então não é somar valor só, não. Tem que somar os vetores. Aí tem que ver lá aquele vídeo que eu já postei para vocês de soma de vetores. Certo? Então a força resultante é uma soma de vetores. Inclusive, eu posso ter no objeto várias forças, né? E ele não ter aceleração.
Porque a aceleração ela só vai existir se a força resultante existir. E aí eu posso ter uma situação com várias forças, né? Várias forças, onde a força resultante é zero. Quer dizer o quê? As forças se cancelam. A força resultante pode ser zero. E se a força resultante é zero, você não vai ter aceleração. Então isso é muito importante. Se você tem aceleração, implica dizer que você tem uma força o quê? Resultante. E se você tem uma força resultante, implica dizer que você vai ter uma aceleração. Cuidado! Só porque existem forças, não quer dizer que a resultante vai existir. Porque a resultante é a soma daquelas forças. E pode ser que essa soma dê zero. Então, é preciso fazer a conta para saber se vai dar zero ou não. Se a força resultante der zero, você vai ter uma aceleração que é zero. E vice-versa. Se a aceleração é zero, com certeza absoluta, a força resultante é zero. Certo? Uma outra coisa importante. Quando a aceleração é zero, não quer dizer parado. Porque tem gente que confunde. A aceleração zero quer dizer que não existe variação naquela velocidade. Mas a velocidade pode existir. Então, a aceleração zero, eu tenho duas possibilidades. Ou ele está parado, com a aceleração zero, e aí ele fica sempre parado, porque se a aceleração não existe, a velocidade não muda. Então, se a velocidade é zero, vai ser sempre zero, então ele está sempre parado. Ou você tem uma velocidade que é constante, sem ser zero. Né? Então, um movimento o quê? Retilíneo, uniforme. Porque não pode ter nenhum tipo de aceleração. Né? Então, o movimento retilíneo uniforme, ele não tem aceleração nenhuma. Nem tangencial e nem centrípeta, que eu postei para vocês no vídeo lá. Certo? Então, a aceleração, ela sendo zero, você garante duas possibilidades. Eu não posso afirmar qual vai ser, não. Ou ele está parado, ou ele está andando com um movimento onde a velocidade ela é 100% constante. Então, a velocidade, para ser constante, tem que ter a direção constante, tem que ter o valor constante e o sentido constante. Então, esse movimento ele é um movimento retilíneo uniforme. Então, se a aceleração é zero, ou eu estou parado, ou eu estou em movimento retilíneo uniforme. Nos dois casos, a aceleração vai ser zero, então a força resultante ela é zero. Certo? Muito bem. Então, aqui é a fórmula que relaciona um com o outro, né? A dinâmica com a cinemática. E aí a gente vai fazer aplicações sobre isso. E a terceira lei, que é ação e reação, né? É uma lei bem simples, mas as pessoas não aplicam muito. Né? As pessoas decoram, mas às vezes não entendem o suficiente para poder aplicar nos problemas. E aí a gente vai fazer isso aqui, certo? Então vamos lá. O que seria ação e reação? Imagine que veio uma pessoa correndo, não é? A pessoa ela vem correndo com os olhos vendados. Os olhos vendados, né? E a pessoa vem correndo. Aí a pessoa não vê a parede e colide com a parede. Então, você vai ter algo, por exemplo, assim. Certo? A pessoa colidiu com a parede, não é? E aí a pessoa parou, né? A pessoa estava andando e parou depois. Olha aí, ó. Se a pessoa estava andando e parou é porque teve uma força. Realmente, né? Então, ao bater na parede, você empurra a parede. A pessoa, ao bater na parede, a pessoa empurra a parede para frente com a força F1. Eu vou chamar de F1, certo? Né? Aqui, ó. Aqui não tem contato ainda. Deixa eu desenhar aqui embaixo, porque fica mais lógico isso. Então, a pessoa em contato com a parede, a pessoa aplica a força na parede para, no caso, a sua direita aí, força F1, certo? E a parede aplica a força na pessoa para cá, força F2. Certo? A pessoa aplica a força na parede e a parede aplica a força na pessoa. F1 e F2. Você precisa enfiar na cabeça uma coisa. Imagina, a pessoa empurrou a parede.
Não importa quem você chama de ação e quem você chama de reação. Isso é relativo. Isso não importa. Então, tanto faz. Então, a pessoa aplicou uma força na parede. Então, se você imaginar que a pessoa fez a ação aplicando a força na parede, a reação, obrigatoriamente, é na pessoa. Então, a reação é naquele que aplicou a ação. Se eu aplicar a ação em alguém, a reação é em mim. Então, o primeiro passo é, as forças, elas são em corpos distintos. Eu não posso sofrer as duas forças. Eu vou sofrer a ação e vou sofrer a reação. Isso é impossível. Certo? Alguém sofre a ação e a pessoa que fez a ação vai sofrer a reação. Então, são corpos diferentes. Por exemplo, aqui. Uma força fica onde? Na parede e a outra força fica onde? Na pessoa. As duas forças podem aparecer na parede? Não. Ou na pessoa? Também não. São em corpos distintos. Quer dizer o quê? Separados. Certo? Então, por exemplo, se eu puxo uma gaveta, vamos lá, eu puxo a gaveta. Cadê a reação? Né? Cadê a reação? Porque se eu puxei a gaveta, eu apliquei uma força onde? Na gaveta. Então, existe um vetor força na gaveta para fora. Aí a gaveta sai. Não é? E cadê a reação? Não é? Cadê a reação? Que tem que ter a reação. E vai ser em quem a reação? Na gaveta? Claro que não. Porque a gaveta sofreu a ação. A reação vai ser onde? Em mim. Na minha mão. Então, quando eu puxo a gaveta me puxa. Quando eu puxo a gaveta me puxa. Então, quando eu puxo a gaveta, ó. Aqui é uma gaveta. Eu puxei a gaveta para fora. E aqui a minha mão. Então, se eu puxo a gaveta para fora, a gaveta puxa a minha mão para dentro. Ó. É ação e reação. Certo? Então, uma força é na gaveta e a outra força é na minha mão. Então, quando eu puxo a gaveta me puxa. Certo? Isso é ação e reação. E aí vem uma outra questão. Obrigatoriamente, esses vetores, eles têm valores iguais, direções iguais e sentidos diferentes. Quer dizer que a força F1, ela é menos a força F2. Esse menos quer dizer o quê? Que o sinal é oposto. Então, se um aponta para a direita, a outra aponta para onde? Para a esquerda. Se um aponta para a esquerda, a outra aponta para onde? Para a direita. Obrigatoriamente são sentidos opostos. Mas o valor é sempre igual. Não tem exceção, não. O valor é sempre igual. Então, a pessoa, ela deu uma carada na parede com uma força de valor 10 e a parede devolveu com valor 10 também. Não existe nunca o mais forte. A minha força foi maior. Isso não existe. A força tem valor igual sempre. O valor é igual sempre. Certo? Então, eu e a gaveta, o valor é igual? Sim, o valor é igual, sim. Se eu puxar a gaveta, ela me puxa com valor igual. É um valor igual. A direção também é igual. O que quer dizer direção igual? Vetores paralelos. Este vetor aqui é paralelo a este vetor aqui. Este vetor aqui é paralelo a este vetor aqui. Eles têm a mesma direção. Agora, os sentidos são opostos. Se um é para a direita, o outro é para a esquerda. Certo? Então, isso é obrigatório em qualquer situação. Não vai ter exceção nunca. Certo? Então, são vetores de mesmo valor. Então, se um é 10, o outro é 10. Mesma direção e sentidos opostos. Aí alguém pode perguntar, mas então por que a gaveta vem e eu não vou? Né? Porque se um puxa o outro, por que a gaveta vem e eu não vou? Bom, eu não vou porque eu estou preso no chão por causa do atrito. A gaveta vem porque ela está solta. É tanto que eu boto o quê para ficar solta? A rodinha. Para facilitar a sua vinda. Não é? Se eu fosse para o espaço e eu estivesse flutuando, quando eu puxasse a gaveta iria sair e eu iria também para frente. Porque nós nos puxamos. Então nós iríamos se encontrar.
na verdade. Certo? Beleza? Então, vamos enfiar na cabeça isso. É vetor de mesmo valor, mesma direção em sentidos opostos. Não tem exceção. A questão é se aplicar isso corretamente. Porque tem gente que, durante as questões, não aplica isso. Aí quer botar força de valor diferente, porque pensa que é diferente, mas não pode ser diferente. Tem que ser sempre igual. Né? Se você dá um murro na pessoa, a pessoa deu uma carada em você, de valor igual. Se eu bato no rosto da pessoa com uma força 10, a pessoa devolve 10 para a minha mão. Quer dizer que ninguém apanha, na verdade, né? Porque a força é sempre igual. Se eu bato, eu apanho automaticamente, e a força é sempre igual, em modo, né? O valor é igual. Certo? O valor é sempre igual. Agora, a questão é que você bate numa região frágil da pessoa. Então, a força é 10. É 10 para mim e 10 para você. Só que, na minha mão, esse 10 não vai doer. E no seu rosto, esse 10 vai doer porque é uma região frágil. É igual dar um murro na parede. Se eu der um murro na parede, o valor que eu dei na parede, eu recebo de volta. Só que esse valor para a parede não é nada, porque não vai quebrar a parede. Mas para minha mão vai quebrar. Entendeu? Então, a questão é a fragilidade da região que recebe a força. Mas o valor é sempre igual. Beleza?